Olá pessoal, decidi fazer uma compilação das declarações mais malucas da história da Torre de Vigia, até onde sei, é claro. Eu sei que existem alguns estranhos, mas decidi ficar com alguns dos mais populares. Eu criei 17, mas combinei alguns deles, e um deles é o Doctrine, então o Doctrine não será incluído no top 10. Então o que não está incluído é o fato de que eles escreveram sua própria Bíblia e a distorção dos versículos, etc. Portanto, a maioria destas declarações não são bíblicas ou são tão exageradas que decidi apresentá-las. Observe que, por uma questão de tempo, imagens digitalizadas de muitos deles serão apresentadas no final do vídeo, portanto, fique atento se quiser conferir as imagens digitalizadas por si mesmo. No número 10, temos Russell afirmando que Jó previu a máquina a vapor em O Mistério Consumado, 7º livro da série de estudo das Escrituras, nas páginas 84 a 86, e que não me descreveu um trem em movimento. Na página 93. O número 9, temos a vinda invisível de Jesus e as inúmeras datas indicadas para ela. Em 1844, um homem chamado William Miller previu 3 vezes a vinda visível de Jesus e, claro, falhou. Então, um homem chamado Nelson Barber, um ex-millerita, finalmente inventou a vinda invisível para encobrir as profecias fracassadas. Russell apenas pegou emprestado as invenções de Barber. Assim, a primeira data do aparecimento de Jesus, que foi copiada por Russell de Barber, foi 1874. Então o juiz Rutherford, o segundo presidente da Torre de Vigia, ficou um pouco confuso. A segunda data para o retorno invisível de Jesus foi 1875. No ano seguinte, ele publicou que era 1878. Ele logo voltou à data original de Barber, 1874. Finalmente, o terceiro presidente da Sociedade Torre de Vigia, Nathan Knorr, resolveu a questão. Jesus voltou em 1914. Os negros serão brancos no céu. Sim, outra das incríveis declarações de Charles Taze Russell. Ele chamou isso de restituição. Claro, eles não ensinam mais isso. Ele afirmou que assim como o leopardo não pode mudar suas manchas, Deus só mudará a cor da pele do negro no devido tempo. E voltamos ao nosso amigo Russell. Nisto ele descobriu a residência de Jeová. Sim, ele vive, ou viveu, na constelação das Pleiades. Então, um ser espiritual que não faz parte desta criação viveu num lugar físico. Hoje, a maioria das testemunhas de Jeová nada sabe sobre esta afirmação. Em 1950, a Torre de Vigia publicou o seu próprio Novo Testamento chamado Tradução do Novo Mundo. Daí, em 1961, imprimiram uma Bíblia completa. Sejamos realistas, era uma versão modificada e adaptada para apoiar as suas estranhas doutrinas. Todos os estudiosos denunciaram isso, então acrescentaram uma nova versão do Novo Testamento. Foi uma versão modificada adaptada para apoiar suas estranhas doutrinas. Todos os estudiosos a denunciaram, então tiveram que encontrar uma solução para esse problema. Eles conseguiram encontrar alguns estudiosos liberais que apoiavam alguns de seus pontos de vista, e um deles era um homem chamado Johannes Grieber. Ele era um espiritualista que foi denunciado 2 vezes pela Torre de Vigia na década de 1950 por ter sido influenciado por demônios, mas como eles estavam em uma situação difícil na década de 60, eles decidiram usá-lo como suporte para sua tradução do Novo Mundo até serem expostos em 1980. Se você precisa de um espiritualista liderado por demônios para a aprovação da sua Bíblia, podemos realmente entender um ditado de seu fundador: uma verdade apresentada pelo próprio Satanás é tão verdadeira quanto uma verdade afirmada por Deus.
E se considerarmos que a tradução do Novo Mundo afirma em João 8,44, e ele, o diabo, não se manteve firme na verdade, porque a verdade não está nele. Quando ele fala uma mentira, ele fala de acordo com a sua disposição, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Caro pastor Russell, você de novo. A piramidologia. Russell acreditava que a grande pirâmide de Gizé era o testemunho de pedra da Bíblia sobre Deus, que as medidas de suas passagens internas, medidas em polegadas piramidais, se é que existe tal coisa, descrevem os eventos da mensagem de Deus nos evangelhos. Ele escreveu sobre isso na maior parte de sua literatura. Acima de tudo, a pirâmide também previu o fim do mundo como o conhecemos para 1914. Claro que, quando chegou a data, ele adiou até 1915. O engraçado é que ele também teve que mudar as medidas das passagens da pirâmide para que caiba na nova data. Durante o reinado de Rutherford, o segundo presidente, ele também ensinou piramidologia. Depois de um tempo, ele conseguiu entender as medidas das passagens internas. Depois de um tempo, ele abandonou o ensino e disse que vinha de Satanás. Em outras palavras, ele estava inadvertidamente dizendo que Russell era guiado por Satanás. Imagine que você é o líder de uma seita e declara que Satanás estava guiando seu fundador. A partir de 1942, a Torre de Vigia começou a declarar que aqueles que testemunharam os sinais da guerra de 1914 não morreriam antes de testemunharem o Armagedon. Esta foi chamada de última geração. Com o passar dos anos, a organização parecia nervosa e avançava com a sua mensagem de destruição iminente. À medida que a geração envelhecia, diziam que era preciso ter pelo menos 15 anos em 1914 para ter uma memória significativa dos acontecimentos. Então, tinha que ter pelo menos 10 anos. Daí, disseram que alguém tinha de ter nascido em 1940. Chegaram ao ponto de profetizar em nome de Jeová. Depois de estender a geração para 81 anos, finalmente mudaram a doutrina. Finalmente, depois de 2 alterações a esta doutrina, mudaram-na mais uma vez em 2010 para significar uma sobreposição de gerações ungidas. Se você não entende isso, tudo bem. Isso significa que você é normal. Em terceiro lugar, temos a joia premiada de Joseph Jude Rutherford, Beth Sarin. Em 1929, a Torre de Vigia mandou construir uma enorme mansão em San Diego, Califórnia, e dedicou à ressurreição daqueles a quem Rutherford chamou de príncipes, isto é, os heróis da fé judaica do Antigo Testamento. Acho que depois de sua ressurreição, eles deveriam voar para San Diego ou algo assim. Esta mansão recebeu muita publicidade e atraiu muitas críticas negativas e ridículo, é claro, porque o juiz se mudava para lá durante os meses de inverno. Todos que se apresentaram como um dos príncipes foram rapidamente rejeitados. A Torre de Vigia vendeu discretamente a propriedade após a morte de Rutherford. O simples facto de a Torre de Vigia ter declarado que ele é um profeta de Deus é suficiente para ficar em segundo lugar. Depois de todas as suas profecias falhadas e declarações ridículas, não esqueçamos as mudanças de opinião sobre a doutrina e a publicação de uma Bíblia manipulada, só podemos encarar isto com cinismo. Depois de publicarem essas declarações, publicaram posteriormente muitos artigos negando seu papel como profeta de Deus. As múltiplas declarações do fim do mundo, para ser mais preciso, foram 6, com citações diretas em sua literatura. De 1914, 1915, 1918-20 ou Primeira Guerra Mundial, 1925, 1941-42 ou Segunda Guerra Mundial e 1975, temos documentação irrefutável deste e de vários sites do juízo final. Na maioria das vezes, quando um encontro chegava e passava, eles culpavam seus seguidores por iniciarem os boatos.
Como esperado, a Torre de Vigia publicou numerosos artigos negando que alguma vez tivessem previsto o fim, mas os seus gritos foram em vão. Um fato curioso é que, com o passar do ano de 1925, a Torre de Vigia publicou uma série de artigos em que negavam ter previsto o fim, mas os seus gritos foram em vão. Um fato curioso é que, quando o ano de 1925 chegou e passou, em um artigo, eles culparam Satanás. Significa isso que foram guiados por Satanás em vez de por Jeová? Ou Satanás é seu Deus? Se você estiver interessado em ver os scans desta compilação, continue assistindo o vídeo. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever, comentar e dar o joinha. Até a próxima!